Hi, and welcome back to Generation Impact. We are so glad that you have found us and you're here watching the videos. We want to thank you for taking the time to watch the preachings, and we hope that it is a blessing for your life. If you want any details on how to join us in person, it is in the description down below. But for now, remember to like and subscribe and enjoy the rest of the video. Amém. Que lindo. Como é bom estar aqui de novo. Qué bueno es estar aquí de nuevo. E olha que eu estava com saudade de vocês. Yo los estaba extrañando mucho. Fazia já algumas sextas-feiras que eu não estava aqui com vocês. No estuve viniendo algunos viernes y no pude estar aquí con ustedes. E eu estava sentindo saudades. Y yo los estaba extrañando. Então hoje eu vou pedir para que vocês, para a gente começar essa mensagem, Hoy, para poder comenzar este mensaje, vocês abram a Bíblia de vocês les pido que abran sus Biblias no Evangelho de Lucas, en Lucas, o capítulo 2. capítulo 2, E nós vamos ler do versículo 41 y vamos a leer del versículo 41 ao versículo 52. al versículo 52. Amém? Todo mundo já encontrou? ¿Todos lo encontraron? Eu vou... Ai, tem aqui em português. Eu vou ler e depois daí você traduz. Pode ser? Tá bem. Então, fala que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. 44. 44. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Ellos pensaban que él estaba entre el grupo de viajeros. Hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. E todos os que o ouviam, o menino, se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y sus respuestas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. Pero ellos no entendieron lo que decía. Voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Amém? Então eu vou falar para vocês Yo voy a hablar con ustedes essa passagem bíblica. que este pasaje bíblico
ela veio até o meu coração ella vino a mi corazón alguns dias depois da nossa conferência dos jovens. algunos días después de la conferencia de jóvenes. Eu estava orando e agradecendo a Deus Yo estaba orando y agradeciéndole a Dios por tudo que Deus fez naqueles 4 dias, por tudo que nós vivemos por aqui, todo lo que Él hizo en esos 4 días y todo lo que vivimos aquí. pela oportunidade que Ele me deu de trabalhar nessa conferência, Por la oportunidad que Él me dio de trabajar en esta conferencia. por ver todos os jovens que tiveram Por envolvidos, ver a todos los jóvenes que estuvieron envueltos. os que vieram visitar, Los que vinieron a hablar. os que trabalharam e até mesmo os que pregaram e louvaram. Los que trabajaron y hasta aún los que predicaron y alabaron. Ver vocês ativos na igreja, ajudando e servindo ao Senhor, Verlos a ustedes ser activos ayudando en la iglesia y sirviendo al Señor. tocou imensamente o meu coração Tocó inmensamente mi corazón e de todos os que estavam aqui presentes. y de todos los que estaban aquí presentes. Foi uma verdadeira revelação de Deus Fue una revelación verdadera de sobre o Dios que Ele ainda quer fazer com os jovens. sobre que Él aún tiene cosas para hacer con los jóvenes. Vocês estavam cheios do Espírito Santo. Ustedes estaban llenos del Espíritu Santo. Vocês estavam renovados e sem medo, Ustedes estaban renovados y sin miedo, porque a nossa conferência foi Fear is not a factor. porque nuestra conferencia fue El miedo no es un factor. E eu estava orando muito para que vocês saíssem daqui Y yo estaba orando mucho para que ustedes salieran de aquí, sabendo que vocês não precisavam ter medo. sabiendo que ustedes no necesitaban tener miedo. Eu sabia que vocês iriam voltar para rua, para a escola, Yo sabía que ustedes volverían a la calle, a sus escuelas, para casa, a sus casas, para o trabalho, a sus trabajos, para a faculdade. a la universidad. E eu orava e pedia a Deus para que vocês tivessem a certeza Y yo oraba y le pedía a Dios para que ustedes tengan la seguridad de que vocês não precisavam sentir medo de nada de que ali. ustedes no necesitaban sentir miedo de nada. Que vocês tivessem a certeza de que Ele é o Pai de vocês Que ustedes tengan la seguridad de que Él es Padre de e ustedes que Ele está no controle de tudo. y que Él está en control de todo. E quando eu orava, Ele colocou no meu coração essa passagem de Lucas, Y cuando yo oraba, Él colocó este pasaje en mi corazón en Lucas, especialmente no capítulo 2, especialmente en el capítulo 2, porque fala que Jesus tinha 12 anos. porque dice que Jesús tenía 12 años. E me tocou que Ele era tão jovem, Y algo que me tocó es que Él era alguien muy joven, assim como muitos de vocês aqui têm próximo aos 12 anos. así como muchos de ustedes tienen aproximadamente 12 años. Alguns já passaram alguns anos dos 12, mas ainda continuam jovens. Algunos de ustedes ya pasaron los 12 años, pero aún están jóvenes. E Jesus, mesmo tão jovem, Y Jesús, aún siendo tan joven e tendo ficado sozinho lá em y Jerusalém, habiéndose quedado solito en Jerusalén, porque nós lemos na passagem que os seus pais o deixaram para trás, porque nosotros leímos que sus padres lo dejaron donde él estaba. ele não teve dúvida nenhuma de quem ele era, Y él no tuvo duda ninguna de quién él era, com quem ele deveria estar con quién él debería estar e aonde ele deveria estar. y dónde él debería estar. Então, a mensagem que eu tinha preparado, Entonces el mensaje que yo tenía preparado, e quando Jesus tocou no meu coração y com cuando essa Jesús mensagem, tocó en mi corazón con este eu mensaje, fui correndo anotar num rascunho, yo fui corriendo a apuntar para que quando eu tivesse a oportunidade de trazer essa mensagem para vocês, para que cuando yo tuviera la oportunidad de traer este mensaje para ustedes, eu não a esquecesse. yo no me fuera a olvidar. E aí, então, esse menino Jesus que ficou lá perdido Ese niño Jesús que estaba ahí perdido e que ficou na casa do pai dele, sabendo que na verdade ele não estava perdido, y que se quedó en la casa del Padre sabiendo verdaderamente que él no estaba perdido. sabia e ele tinha certeza Él sabía y tenía seguridad que dentro da palavra dele, estando próximo ao pai, que dentro de la palabra, el estar cerca del Padre, ele estaria seguro. él estaría seguro. Então eu contei para vocês que eu fiz um rascunho da minha mensagem Entonces yo les conté que yo apunté mi mensaje e
tendo a oportunidade de trazer ela, y teniendo la oportunidad de traerlo aquí, eu achei que eu ia falar sobre ela hoje. yo creí que yo iba a compartir esa palabra con ustedes hoy. Mas não vai ser essa mensagem que eu vou trazer para vocês. Pero ese no va a ser el mensaje que voy a traer para ustedes. Porque quando eu fui buscar o meu rascunho, Porque cuando yo fui a buscar las notas que había hecho e aí então meditar na palavra novamente, y empecé a meditar en la palabra nuevamente, eu comecei a receber muitas perguntas no meu coração. yo comencé a recibir muchas preguntas en mi corazón. E elas eram: Y las preguntas eran, como foi que José e Maria se esqueceram de uma criança de 12 anos no meio de uma cidade tão grande como Jerusalém? ¿cómo fue que Jesús José y María se olvidaron de un niño en Jerusalén, una ciudad tan grande? Como é que a mãe do menino Jesus ¿Cómo es que la madre del niño Jesús não percebeu no percibió que ele não estava do seu lado? que no estaba a su lado? Eu, quando tenho uma criança próxima de mim, Yo cuando tengo un niño que está cerca de mí, eu fico em estado de alerta. yo me pongo en estado de alerta. E ele precisa estar no meu campo de visão para que eu não me desespere. Y el niño necesita estar en mi campo de visión para que yo no me desespere. Vocês mesmos, Aún ustedes, quando a gente está aqui de sexta-feira, cuando estamos aquí los viernes, é para que a gente guie vocês de uma certa maneira, se caso vocês precisem. es para poder guiarlos de una manera en el caso que ustedes lo necesiten. E isso traz um senso de responsabilidade para mim, Y eso trajo algo de responsabilidad para mí. que muitas vezes na sexta-feira eu cheguei aqui Que muchas veces los viernes yo llegué aquí e eu contei cada um de vocês para saber quantos de vocês que estavam aqui dentro da y igreja. yo conté a cada uno de ustedes para saber cuántos de ustedes estaban aquí en la iglesia. E não era porque eu queria saber quantas pessoas que estavam aqui. Y no era porque yo quería saber cuántas personas habían aquí. Era porque eu queria ter esse número, caso os meus olhos passassem novamente e não encontrasse algum de vocês que eu inicialmente tinha contado, Era para que yo tuviera este número y cuando volviera a pasar con mis ojos y no encontrar alguno de los que ya había contado, eu fosse imediatamente procurar. yo inmediatamente fuera a buscarlo. Porque vocês estavam na minha responsabilidade. Porque ustedes están en mi responsabilidad. E eu não posso deixar vocês saírem por aí, se afastarem de nós. Y yo no puedo dejar que ustedes salgan por ahí y se aparten de nosotros. Então, quando eu estava fazendo esses questionamentos vieram até mim, Entonces, cuando yo estaba haciendo mi palabra, estas preguntas vinieron hacia mí. o Espírito Santo me fez uma pergunta muito direta. Y el Espíritu Santo me hizo una pregunta muy directa. Aonde você esqueceu Jesus? ¿En dónde es que tú te olvidaste de Jesús? E eu sei que foi Deus que fez essa pergunta para mim nesse momento. Y yo sé que fue Dios quien hizo esa pregunta para mí en ese momento. Porque essa pergunta imediatamente Porque esa pregunta inmediatamente ecoou dentro do meu coração. entró dentro de mi corazón. Ela me levou imediatamente aos momentos que eu esqueci Jesus em algum lugar. Ella me llevó específicamente a esos momentos en los que yo me olvidé de Jesús. Imediatamente eu percebi que foi Deus. E inmediatamente pude percibir que fue Dios. Porque nós, humanos, Porque nosotros eu humanos, yo, não tenho essa capacidade de acusação normal, no tengo esa capacidad de acusación, de dizer que eu esqueci de de decir, Jesus. oh, yo me olvidé de Jesús. A Bíblia, La Biblia ela registra muitas perdas Ella nas registra- histórias. muchas piedras en las historias. Fala de uma ovelha perdida, Habla de una oveja perdida, fala de uma moeda perdida, habla de una moneda perdida, fala de um filho perdido. habla de un hijo perdido. E eu vou trazer para vocês Y yo voy a traer para ustedes alguns exemplos de coisas que nós perdemos na vida. algunos ejemplos de cosas que nosotros perdemos en nuestras vidas. E elas têm algumas categorias, 3 categorias, na Y ellas verdade. tienen 3 categorías.
algumas que nós não sentimos falta, algunas cosas que no extrañamos, algumas coisas que sentimos falta, mas conseguimos viver sem, algunas cosas que extrañamos pero conseguimos vivir sin ellas, outras que são perdas irreparáveis na nossa vida. y algunas pérdidas que son irreparables en nuestras vidas. E exemplos sobre isso eu posso dizer. Y ejemplos como eso yo les puedo decir. A primeira é, pensa que se você perder 10, 20, 30, 50 fios de cabelo da sua cabeça, Piensa, si tú perdieras 10, 20, 30, 40, 50 cabellos de tu cabeza, você não vai sentir falta disso. tú no vas a extrañar eso o sentir la falta. Você não vai nem sentir que você perdeu. Tú ni siquiera te vas a dar cuenta. O outro exemplo Otro ejemplo, é, se você deixar passar o caminhão de sorvete pela sua rua e si tú você dejas pasar el camión del helado por tu calle não conseguiu comprar o sorvete que você queria, y tú no llegaste para comprar el helado que querías, você vai conseguir viver sem o sorvete. tú vas a conseguir vivir sin ese helado. Mas se você perder ou esquecer a chave da sua casa, Pero si tú perdieras o te olvidaras la llave de tu casa, você não vai conseguir entrar na sua casa. tú no vas a poder entrar a tu casa. Você vai precisar voltar Tú vas a necesitar regresar lá onde você deixou a chave para buscar, al lugar en donde dejaste la llave para buscarla, ou você vai ter que tentar lembrar onde foi o último lugar que Ou você você tem que deixou tentar- essa chave recordar dónde fue el último lugar en donde dejaste esa llave para voltar lá e procurar para poder essa chave. regresar y buscar esa llave. Talvez você até consiga tentar entrar pela janela, De repente hasta puedes conseguir entrar por la ventana, mas pode ser que você acabe muito machucado pero tentando puede ser que fazer acabes isso. muy lastimado a causa de esto. Você pode acabar com um braço quebrado ou Puedes com um acabar con un rosto brazo esfolado. roto o con algún hueso lastimado. Jesus é a chave da nossa vida. Jesús es la llave de nuestras vidas, Mais ainda, Ele é a chave da nossa salvação. pero aún más Él es la llave de nuestra salvación. E se você não voltar para buscar a sua chave ou procurar a sua chave que você Y perdeu, si tú no regresas a buscar la llave que perdiste, essa é uma perda irreparável. esa va a ser una pérdida irreparable. Os pais de Jesus foram levar ele quando ele era adolescente Los padres de Jesús lo llevaron a él cuando él era adolescente nessa festa da Páscoa a la fiesta de la Pascua e ele tinha 12 anos. y él tenía 12 años. Ele se acercava dos 13 anos de idade. Él ya estaba por cumplir 13 años de edad. E quando os meninos judeus chegam nessa idade dos 13 anos, Y cuando los niños judíos llegan a esa edad de 13 años, eles passam por uma cerimônia ellos pasan por una ceremonia chamada Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Essa cerimônia ela é porque a partir daquele momento, Esa ceremonia es porque a partir de ese momento, esse menino agora é considerado um jovem adulto ese niño ahora es considerado un joven adulto com maturidade espiritual con madurez espiritual e responsável pelos atos que ele comete. y responsable por las acciones que él comete. Na volta, os pais esqueceram, perderam Jesus de vista. Cuando estaban de regreso, los padres se olvidaron y perdieron a Jesús de vista. Na Bíblia fala que Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. La Biblia dice que Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Eu achei só uma maneira bonita de dizer, eles realmente esqueceram Jesus Yo creo lá. que esa fue una forma bonita de decir que ellos realmente se olvidaron de él. Eu acho que eles pensaram tanto naquela festa Yo creo que ellos estaban pensando tanto en aquella fiesta que eles simplesmente esqueceram Jesus lá. que ellos simplemente se olvidaron de Jesús. Eles conseguiram encontrar Jesus, passaram 3 dias antes que eles encontrassem Jesus. Pasaron 3 días antes que ellos consiguieran encontrar a Jesús. Imagina a ansiedade de um
dos seus pais se eles perdessem vocês por 3 dias e não conseguissem encontrar. Imagina la ansiedad que sentirían tus padres si te perdieran por 3 días y no pudieran encontrarte. Os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos que andaram com Jesus La Biblia dice que los discípulos que andaron con Jesús por 3 anos e meio, por 3 años y medio, e eles estavam escutando de Jesus ellos estaban escuchando de Jesús que ele iria morrer, que Él iba a morir, que ele iria ressuscitar, que Él iba a resucitar, que ele iria subir ao céu. que Él subiría a los cielos. E mesmo assim, quando isso aconteceu e eles ficaram sem Jesus, Y aún así, cuando eso pasó y ellos se quedaron sin Jesús, eles ficaram desesperados. ellos se quedaron desesperados. Eles imediatamente voltaram à vida passada deles. Ellos inmediatamente volvieron a sus vidas antiguas. Só nesse momento, olha o que acontece quando a gente fica sem Jesus. Solo en ese momento, mira lo que pasa cuando nos quedamos sin Jesús. A gente fica perdido. Nos quedamos perdidos. Por isso que, graças a Deus, Por eso es que gracias a Dios, Ele decidiu mandar o Espírito Santo Él decidió mandar al Espíritu Santo para cada um de nós, para cada uno de nosotros, para que a gente pudesse ter um companheiro, para que pudiéramos tener un compañero, um conselheiro un consejero e um consolador. y un consolador. Como é que eles esqueceram Jesus lá? ¿Cómo es que ellos se olvidaron de Jesús allí? Essas últimas semanas que eu passei, Estas últimas semanas que yo pasé, logo depois da conferência, después de la conferencia, eu viajei para a Flórida. yo viajé para Florida. Eu tive um bom momento lá com o meu marido, minha irmã, meu Tuve un buen tiempo cunhado. con mi esposo, con mi hermana y mi cuñado. Depois eu fiquei lá uma semana e voltei para cá. Después yo me quedé ahí una semana y luego regresé. Estava cheia de trabalho atrasado no meu trabalho, Tenía até em mucho cima da trabajo cabeça. atrasado, como hasta encima de la cabeza. Eu já tinha vários médicos marcados também nessas semanas seguintes, porque eu ia passar por um procedimento cirúrgico. Yo tenía citas con los doctores porque iba a pasar por algo Cirúrgico. quirúrgico. E fiz a cirurgia, Y hice la cirugía, voltei para o trabalho com mais trabalho acumulado. regresé al trabajo con más trabajo acumulado. E aconteceu que eu faltei algumas sextas-feiras aqui com vocês. Eu acho que vocês perceberam Y isso, né? pasó que yo no pude venir algunos viernes, ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Eu também não vim algumas quintas-feiras. También no pude venir algunos jueves E mesmo em um domingo, também faltei. y algunos domingos también falté. Eu orava em casa. Yo oraba en mi casa, Eu assisti culto online. yo miraba el culto por internet, Eu escutava louvor. escuchaba la alabanza, Eu lia a Bíblia. yo leía la Biblia. Todos os dias eu fiz isso? ¿Todos los días yo hice esto? Não. No. Eu tive dias que eu sabia Yo tuve días en los que yo sabía que eu estava esquecendo Jesus em algum lugar. que yo me estaba olvidando de Jesús en algún lugar. E isso foi me deixando triste. Y eso comenzó a dejarme triste, Isso começou a me deixar abatida. comenzó a dejarme abatida. Eu comecei a ver que até a minha voz estava diferente. Yo comencé a notar que hasta mi voz era diferente, Que a minha voz era fria. que mi voz era fría, Que eu estava ficando vazia. que me estaba quedando vacía. Por quê? ¿Por Porque qué? Porque eu estava dando mais atenção Porque yo le estaba dando más atención para talvez as coisas que eu estava vivendo no mundo lá fora para las cosas que yo estaba viviendo en el mundo allá afuera do que a minha espiritualidade com Jesus. que a mi espiritualidad con Jesús. Eu talvez tenha deixado a mão dele De repente yo había soltado su mano para ir fazer as coisas que eu precisava fazer. para poder hacer las cosas que necesitaba hacer. E foi desesperador. Y fue algo desesperante.
Maria, eu imagino que os pais de Jesus tenham ficado desesperados. Yo imagino que María, los padres de Jesús habían quedado desesperados, Eu fiquei desesperada. porque yo me quedé desesperado. E com esse desespero, Y con esa desesperación começou a vir as dúvidas. comenzaron a venir dudas, Porque quando a gente deixa Jesus em algum lugar porque cuando dejamos a Jesús en un lugar e não anda com ele, y no andamos con Él, quem é que aparece? ¿quién aparece? Pois é. Se a gente não tem o espaço de Jesus aqui do nosso lado, Si no tenemos el espacio de Jesús aquí a nuestro lado, a gente abre para aquele que traz só coisa ruim, nosotros abrimos espacio para aquel que trae solo cosas malas, que traz a dúvida. que trae dudas. E aí começaram as perguntas. Y ahí comenzaron las preguntas. Será que eu vou dar conta do meu trabalho? ¿Será que voy a poder con mi trabajo? Será que vai dar tudo certo na cirurgia? ¿Será que todo va a estar bien en la cirugía? Será que eu vou acordar da anestesia? ¿Será que me voy a poder levantar de la anestesia? Será que um dia eu vou poder gerar filhos? ¿Será que algún día voy a poder tener hijos? Será? ¿Será? Será? ¿Será? Será que as portas vão se abrir? ¿Será que las puertas se van a abrir? Será que eu realmente tenho um ministério adiante de Deus? ¿Será que yo realmente tengo un ministerio delante de Dios? Muitas dúvidas, Muchas dudas, muitas perguntas. muchas preguntas. Quem trouxe essas perguntas? ¿Quién trajo estas preguntas? Por que essas perguntas chegaram? ¿Por qué es que estas preguntas llegaron? Porque Jesus não estava ali, eu já não tinha mais aquela certeza. Porque Jesús no estaba más ahí, yo no tenía más esa seguridad. Então, Entonces, eu posso dizer a vocês, yo les puedo decir, Jesus é tudo o que eu tenho. Jesús es todo lo que yo tengo. Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesús es todo lo que necesitamos. Jesus é o pão que alimenta a gente. Jesús es el pan que nos alimenta. Sem Jesus não dá para viver. Sin Jesús no podemos vivir. Eu não sei se vocês conseguem sentir isso, mas Yo eu no sé si sinto ustedes isso. sienten eso. Sem Jesus, Sin Jesús, a gente não consegue viver. nosotros no conseguimos vivir. Amém? Amén. Tem duas perguntas bem importantes que eu vou fazer. Tengo dos preguntas bien importantes que les voy a hacer. Já está aqui na tela. Ya está aquí en la pantalla. E a primeira é: por que às vezes nós perdemos Jesus de vista? La primera pregunta es, ¿por qué a veces perdemos a Jesús de vista? E ali estão os 3 pontos. Y ahí hay 3 puntos. Lá no versículo 43 fala: En el versículo 43 dice, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que os pais soubessem. terminaba la fiesta y emprendieron viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Os pais de Jesus, eles foram caminhando, Los padres de Jesús fueron caminando, achando que Jesus estava junto com eles, pensando que Jesús estaba con ellos, mas ele não estava. pero Jesús no estaba con ellos. Os pais foram na frente de Jesus. Los padres se pusieron adelante de Jesús. Não parece tantas vezes nós No es como a veces nosotros hacemos, que fizemos os nossos planos que hacemos nuestros planes. achando, eu vou fazer meu plano e Pensando, Jesus vai vir atrás. Oh, yo voy a hacer mis planes y Jesús me va a seguir. E não é assim. Y así no es. Jesus precisa estar na frente. Jesús necesita estar adelante. Jesus tem que ir na frente. Jesús necesita estar al frente. E você vai caminhando com ele. Y tú vas caminando con Él. O segundo ponto, El segundo punto. por que pensamos que ele está aonde não está? ¿Por qué pensamos que Él está donde Él no está? A primeira parte do versículo 44 La primera parte del versículo 44 nos fala: dice, pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia. ellos pensaban que Él estaba entre el grupo de los viajeros, hicieron un día de camino. José e Maria, eles pensaram que Jesus
estava no meio dos amigos, dos parentes, no José- meio... Desculpa. José y María pensaban que Jesús estaba en el medio de los amigos, de los parientes, No meio daquela caravana. en el medio de ese grupo. Porque imagina que aquelas pessoas que foram para a festa, Porque imagina que hasta las personas que fueron para la fiesta, naquele tempo eles saíam de uma cidade en aquel tiempo ellos salían de una ciudad junto com todas as pessoas que moravam naquela cidade junto con todas las personas que vivían en esa ciudad, e eles iam caminhando. que ellos iban caminando. Dizem, né, eu li que as crianças iam na frente, Yo leí que los niños iban adelante, aí vinham as mulheres, luego venían las mujeres e daí lá por último vinham os homens. y allá atrás venían los hombres. Então, José e Maria, Entonces José y María, eles achavam que Jesus estava ali no meio das pessoas que eles conheciam, ellos pensaban que Jesús estaba ahí en el medio de las personas que ellos conocían. de muitos familiares que estavam ali junto naquela caravana. Muchos familiares que estaban ahí juntos en ese grupo, Mas ele não estava. pero no estaba ahí. É como o que a gente faz. Es como nosotros hacemos. Muitas vezes a gente acha que Jesus está no meio daquele grupo de pessoas com quem você está andando. Muchas veces pensamos que Jesús está en el medio de ese grupo de personas con el que estamos andando. E, na verdade, ele não está. Y la verdad es que Él no está ahí. Então, jovens, Entonces, jóvenes, vocês olhem bem com quem vocês andam. miren bien con quién andan. Porque, como é que é aquele versículo? Bons costumes corrompem. Maus costumes Porque malas corrompem. costumbres corrompen buenas costumbres. É isso. Isso. Avalie com quem que você anda. Mira con quiénes que estás andando. Os lugares que você frequenta, Los lugares a los que vas. ok? Para ter certeza que Jesus está ali. Para que tengas certeza de que Jesús está ahí. Terceiro ponto, Tercer punto. porque o procuramos no lugar errado. ¿Por qué lo buscamos en el lugar equivocado? Na segunda parte do versículo 44, En la segunda parte del versículo 44. fala: então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Então, além de passar na frente de Jesus, Aunque ellos pasaron delante de Jesús pensar que ele estava com quem ele não estava, y pensaron que Él estaba donde Él no estaba, eles também procuraram no lugar errado. ellos también buscaron en el lugar equivocado. Obrigada. Quantas vezes a gente busca Jesus no lugar errado? ¿Cuántas veces buscamos a Jesús en el lugar equivocado? Principalmente nos dias de hoje. Principalmente en los días de hoy. É muito fácil os jovens serem atraídos por buscar Jesus no lugar errado. Es muy fácil que los jóvenes sean atraídos por buscar a Jesús en el lugar equivocado. Tem tantas religiões, Hay tantas religiones, tem tanta religião que se diz mesmo ser igreja. hay tantas religiones que aún sin ser iglesia, Tem tantos líderes hay tantos líderes que se dizem que dicen, falar da palavra que hablan de la palabra e, na verdade, falam tanta heresia. y la verdad es que hablan tanta heresía. Você assiste, às vezes, Tú a veces miras pura heresia. pura heresía. Você acha que Jesus está nos programas que você assiste Tú crees que Jesús está en los programas que tú ves e ele não está. y Él no está. Você acha Tú crees que as pessoas estão postando sobre Jesus na rede social e são de Jesus que las personas que postean sobre Jesús en las redes sociales son de Jesús e Jesus não está ali. y Jesús no está ahí. Então, jovem, Entonces, jóvenes, procura num lugar certo, busquen el lugar correcto. procura com as pessoas certas. Busque con las personas correctas. As suas amizades Tus amistades são muito importantes. son muy importantes. Não perca tempo
No pierdas tu tiempo procurando Jesus buscando a Jesús no lugar errado. en el lugar equivocado. Agora, Ahora, como podemos encontrar Jesus? ¿cómo podemos reencontrar a Jesús? Nós podemos encontrar Jesus retornando à casa de Deus. Podemos reencontrar a Jesús volviendo a la casa de Dios. No versículo 45, En el versículo 45 fala: dice, E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. al no haberlo encontrado, volvieron a Jerusalén en busca de él. A melhor decisão que os pais de Jesus fizeram La mejor decisión que los padres de Jesús tomaron nesse momento de desespero en ese momento de desesperación foi voltar a Jerusalém fue regresar a Jerusalén para recomeçar a procura. para recomenzar la búsqueda, Porque lembra, eles já tinham procurado, porque ellos ya habían buscado, mas procuraram no lugar errado. pero buscaron en el lugar equivocado. Eles precisavam procurar aonde eles deixaram Jesus. Ellos necesitaban buscar en el lugar en el que ellos dejaron a Jesús. Outro ponto, Otro punto, procurar os servos de Deus. buscar junto a los siervos de Dios. No versículo 46, En el versículo 46 fala: 3 dias depois o acharam no templo, dice que después de 3 días lo encontraron en el templo, assentado no meio dos doutores, sentado entre los maestros, ouvindo-os e interrogando-os. escuchándolos y haciéndoles preguntas. Assim como eles procuraram Jesus no meio dos servos de Deus, Así como ellos buscaron a Jesús en medio de los siervos de Dios, procure você também Jesus no meio dos servos de Deus. tú también busca a Jesús en medio de los siervos de Dios. Busque amizades com os servos de Deus, Busca amistad con un siervo de Dios, com as pessoas que são de Deus, con personas que son de Dios, porque com certeza Jesus vai estar ali, porque con seguridad Jesús va a estar ahí. ok? E o terceiro ponto, Y el tercer punto, convém ouvir a palavra de Deus. escucha la palabra de Dios. Todos os que ouviam muito se admiravam com a sua inteligência e as suas respostas. Todos los que le oían se asombraban con su inteligencia y sus respuestas. Quando Jesus foi encontrado pelos pais dele, o que ele estava fazendo? Cuando Jesús fue encontrado por sus padres, ¿qué es lo que él estaba haciendo? Falando da palavra, Él estaba hablando de la palabra, falando das escrituras do seu pai. hablando de las escrituras de su padre. Jesus era guiado pelo seu pai. Jesús estaba siendo guiado por su padre. E eu falo, mesmo que você não entenda, Y yo digo que aún así cuando tú no entiendas, mesmo que às vezes você vai ler a palavra e você não entenda o que ela está falando, aún cuando tú vas y lees la palabra y no entiendes lo que la palabra dice, não se preocupa, guarda ela no preocupes. teu coração. guárdala en tu corazón. Lá na frente, quando você encontrar uma situação que precisar, Ahí adelante, cuando estés en una situación en la que lo necesitas, o Espírito Santo vai te revelar aquela palavra. el Espíritu Santo va a revelarte esa palabra. É dali que vai vir a ajuda que você vai precisar. Es de ahí que va a venir la palabra, la ayuda que tú vas a necesitar. O guia que você mais precisa buscar é a Bíblia. El día en el que más necesitas buscar es la Biblia. Aqui você vai encontrar toda a direção e caminho para uma vida de felicidade. Ahí vas a encontrar toda dirección y camino para una vida de felicidad. Porque Jesus está aqui. Porque Jesús está aquí. Então, concluindo Entonces, para concluir essa palavra de hoje, esta palabra de hoy, como que alguém pode perder Jesus? ¿cómo es que alguien puede perder a Jesús? Afastando-se da casa do Senhor, gente. Apartándose de la casa del Señor, Deixando de ter uma vida de oração. dejando de tener una vida de oración, Concentrando concentrándote os nossos deveres do dia a en dia nuestros deberes del día a día e deixando Jesus de lado, não o incluindo y neles. dejando a Jesús de lado, No descuido das nossas orações. en el descuido de nuestras oraciones, No descuido de não vir à igreja. en el descuido de no venir a la iglesia,
nessas coisas a gente acaba deixando Jesus de lado. En esas cosas acabamos dejando a Jesús de lado. A gente acaba deixando Jesus para trás e perdendo Acabamos ele. dejando a Jesús para atrás. Como que a gente soluciona esse problema? ¿Cómo es que solucionamos este problema? Procurando, Buscando, como fez Maria e o José. como hizo María y José. Procurando, Buscando, perseverando na busca. perseverando en la búsqueda. Se você foi até um lugar e você não encontrou Jesus Si ali, tú fuiste hasta algún lugar y no encontraste a Jesús ahí, vá ao lugar certo. ve al lugar correcto. Procura no lugar certo. Busca en el lugar cierto. Não esqueça de Jesus, No te olvides jovens. de Jesús. Não se perca de No Jesus. te pierdas de Jesús. Seja um jovem cheio de vida, Sé un joven lleno de vida, porque Jesus é vida. porque Jesús es vida. Não existe nada melhor que No Jesus. existe nada mejor que Jesús. Quando você fica longe de Cuando Jesus, estás lejos de Jesús, a vida é vazia. una vida es vacía. As pessoas são Las vazias. personas son vacías. Quem não tem Quien Jesus no tiene a Jesús vive uma vida vazia. vive una vida vacía. Seja um jovem com Jesus. Sea un joven con Jesús. Cresça em 3 áreas importantíssimas como Jesus cresceu. Crece en 3 áreas importantes como Jesús creció. Cresça em físico, na sua Crece estatura. físicamente en tu estatura, Cresça mentalmente na Cresce sua sabedoria mentalmente en tu sabiduría e cresça espiritualmente em graça. y crece espiritualmente en gracia. Amém? Amén. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês Ese hoje, era que el Deus mensaje que falou yo no quería meu traer coração para para me ustedes. trazer. Espero que Dios haya hablado con ustedes.